Olá, seja muito bem-vinda a mais um GPS da Coluna Sem Dor. Se é a primeira vez que você está aqui, eu me chamo Elis Brandão e eu ensino mulheres a viver sem dor na coluna. E hoje é o GPS da Coluna Sem Dor, nosso quadro de toda quinta-feira às 8 horas da manhã. Tá? Eu sempre trago algum tema aqui relacionado a dores na coluna que podem te ajudar a viver sem dor na coluna ou algo que pode estar te atrapalhando. Eu vim aqui te alertar para isso, tá? Porque eu trago temas relacionados a dores na coluna, como você pode reverter essa situação de dor, tá? Algo que pode estar aí no teu ponto cego e eu venho aqui discutir com vocês, tá? Eu sou professora de Pilates há 11 anos, caso você não saiba, e eu tenho um programa de aulas online de Pilates, que se chama Programa Pilates em Qualquer Lugar, que vez ou outra eu abro turmas. Hoje nós estamos com as turmas encerradas, tá? Com as matrículas encerradas. E hoje, gente, eu quero discutir com vocês aqui, quero trazer uma discussão para vocês, que nem sempre a dor na coluna é da coluna. Às vezes você sente dor na coluna, mas o problema não está ali na coluna. E a gente acaba achando sempre que está tudo relacionado à coluna, tá? Primeira coisa aqui, gente, vocês me escutam bem? Me dá um ok aí, bom dia para todas. Me dá um ok, só para saber se vocês estão me escutando bem, estão me enxergando bem. Dá um ok aí pra mim, por favor, pra gente continuar. Pra eu dar início, na verdade, a essa live aqui com esse tema que eu acho super importante, porque nós falamos de dores na coluna. Opa! Nós falamos de dores na coluna. E eu quero abordar vários temas que possam estar... Ótimo! Tá todo mundo me escutando, né? Quero abordar sempre temas que podem aí estar relacionados à dor na coluna. Todos me escutam bem? Bom dia, Sônia, minha aluna do programa Pilates em Qualquer Lugar. Tudo bem, Sônia? A Marta me escuta bem. Vocês me escutam bem? Aperta no coração aí, só pra eu ver. Silvana, sim, ótimo. Então todo mundo tá me escutando, né? Acredito que todo mundo me escuta. Certo. Gente, vocês que já estão há mais tempo aqui me acompanhando, tem gente que tá começando a me acompanhar agora, tem gente que é a primeira vez que está me vendo aqui. Para vocês que já me acompanham há um tempo, né, vocês já sabem disso. E vocês que estão começando a me acompanhar agora vão saber agora, né? Eu sou professora de Pilates há 11 anos. Ensino mulheres a viver sem dor na coluna através do método Pilates, né, através do meu programa Pilates em Qualquer Lugar. E eu abordo aqui vários temas relacionados a isso. E eu não sou aquela professora, que só passa exercício, tá? Eu acredito que só o exercício pelo exercício não vai te fazer viver sem dor na coluna, ok? Porque, gente, o nosso corpo, ele é um só. E eu acredito que tudo inicia aqui, na nossa cabeça, na nossa mente. Por isso eu trago vários temas que aborda, que está relacionada a dores na coluna, que não é só exercício. Porque eu acredito muito que você mudando aqui, você consegue mudar o corpo físico, tá? Então, eu já escutei algumas pessoas falando, né? Ah, Elis, tu fala muito e faz pouco exercício. Não é assim, gente. Dentro do meu programa Pilates em Qualquer Lugar, tem aulas completas de Pilates, do início ao fim.
Mas não é só isso, tá? Lá dentro do programa tem muito mais que isso. Tem o meu acompanhamento, tem aulas que eu esclareço alguns temas, tá? Que eu não só passo exercício, tem aulas sobre isso também, tem aulas do princípio do Pilates, dos princípios do Pilates, que não é só exercício, mas a pessoa tem que ter esse conhecimento. Tudo começa pelo conhecimento, por isso que eu esclareço alguns temas aqui para vocês. E hoje eu vou falar sobre esse tema, que às vezes a dor na coluna não é da coluna, tá? Não é da coluna. A gente acha que é ali, né, que tu não pode movimentar a coluna bem ali, pontual. E às vezes não tem nada a ver com a coluna. Às vezes a gente tem dor na lombar, por exemplo, por falta de mobilidade no tornozelo. Eu falo isso aqui. Porque falta de mobilidade no tornozelo ali, provavelmente a musculatura posterior da perna, panturrilha, posterior da coxa, tá tudo encurtado. E músculos encurtados podem gerar dores na coluna. Músculos da perna, posterior da perna, encurtado, pode gerar dores na coluna. Tá? Então, às vezes, o problema nem tá ali na coluna. Às vezes é falta de mobilidade no quadril. Tá? Às vezes é no quadril. E a gente tem que melhorar aí a mobilidade do quadril para diminuir as dores na coluna. Tá? Eu sempre dou esse exemplo. E a gente acaba esquecendo, gente, que o nosso corpo, ele é um só, né? Ele é um sistema ali. Ele não depende só daquele movimento pontual ali da coluna. Tá? Ele não depende só disso. E às vezes a gente foca só na coluna, movimentos para coluna, exercício para coluna, massagem para coluna, e não é só isso. Tá bom? Bom dia, Eulália. A Eulália é seguidora nata aqui, tá em todas, né, Eulália? Só que o nosso corpo, ele depende de um olhar no todo, tá? Do todo. A gente precisa olhar para o corpo como um todo e não só da coluna. Às vezes, vocês sabiam que às vezes a gente precisa, por exemplo, a pessoa chega com dor na coluna, né? E às vezes a gente precisa movimentar os braços, as pernas, a cabeça, para poder ir soltando a musculatura e ir relaxando aquela musculatura ali da coluna, para tirar o foco mesmo da coluna, tá? E aí diminuir aquela dor, porque às vezes a dor na coluna é só tensão, E aí pra gente tirar o foco daquela dor ali na coluna, a gente precisa movimentar a cabeça, os braços, tá? As pernas, ok? E você vê que é tudo um conjunto. O nosso corpo é isso, gente, é tudo junto. Não é coluna separada da cabeça, separada do braço, separada da mente. Não, é tudo junto. E a gente precisa olhar, o nosso corpo, ele precisa desse olhar. Eulália, eu amo suas aulas, pois me ajuda muito. Obrigada, minha linda professora. De nada, Eulália. Seja muito bem-vinda sempre aqui. E ele precisa, o nosso corpo, ele precisa desse olhar, né? Ele precisa dessa preocupação com o todo, tá? Que também vai refletir na nossa coluna. E hoje eu vou falar de um tema que vocês talvez nunca escutaram falar, tá? Que está relacionado à dor na coluna, pode estar relacionada, tá? Então é importante que eu traga aqui para vocês isso, tá? Como é que a gente pode imaginar que a nossa dor na coluna pode estar relacionada com a nossa alimentação? Vocês sabiam que a dor na coluna pode estar relacionada com a nossa alimentação? Gente, quero que vocês me respondam aí. Escreve aí pra mim no chat. Manda uma mensagem aí pra mim. Vocês sabiam que a dor na coluna pode estar relacionada com a alimentação? Sim ou não? Responde pra mim aí que eu quero saber se vocês já escutaram falar sobre isso, que é super relevante. Se a gente fala de coluna, se a gente fala de movimento, a gente fala de exercício, qualidade de vida, tá? Vida menos limitada. Fala aí pra mim. Vocês sabiam que a dor na coluna pode estar relacionada
Olha, as meninas, não pode estar relacionada com a alimentação. E eu vou explicar porque pode estar relacionada. Eu não estou dizendo que a dor na coluna está diretamente relacionada, mas ela pode estar. E eu vou explicar para vocês. Olha, a Aparecida sabia, né? A maioria de vocês não sabem, porque esse é um tema, a gente tem esse vício, né? De achar que é só ali. Não sabia, Silvana. Liliane, estou no início, mas muito satisfeita com o fato de não estar tomando remédios para tirar a dor. Ótimo, Liliane. Liliane, minha aluna. Ótimo, ótimo, ótimo. Não sabiam. Olha só, a maioria de vocês não sabia que pode estar relacionada à alimentação. Mais especificamente ao intestino preguiçoso. Tá? Mas a maioria de vocês não sabiam. E mais especificamente pode estar relacionado ao intestino preguiçoso, tá? O nosso intestino, gente, ele tem a função de excretar as fezes, né? De excretar as fezes. E se o nosso intestino estiver preguiçoso, se ele não fizer essa função corretamente, tá? O que pode acontecer, né? A gente não vai excretar essas fezes, a pressão intraabdominal aumenta, tá, gente? Olha só, o nosso intestino, como é que eu posso dizer a palavra? Esqueci. Ele ocupa, digamos assim, essa parte inferior, né, do nosso abdômen, tá? Do nosso abdômen. Se a gente não tem, se o nosso intestino ele tá preguiçoso e a gente não consegue excretar as fezes naturalmente, tá? Corretamente, se essa função dele está ruim, o que acontece? A pressão intraabdominal ela aumenta, tá? Ela aumenta. Acho que deu uma travadinha aqui, mas já vai voltar. Certo? Voltou. Se o nosso intestino ele tá preguiçoso e a gente não consegue excretar as fezes corretamente, a pressão intraabdominal ela aumenta. Essa função do sistema digestivo diminui. Ok? O que acontece? Tem uma substância no nosso corpo que o nome é serotonina. Ela vai diminuir, tá? E essa substância, ela tem como função também de analgésico, tá? De tirar um pouco as dores, ok? Ela tem uma função de analgésico. E se ela diminui, o nosso corpo está mais sujeito a dores. Tá? Consequentemente vai aumentar as dores. Então presta atenção. Se o nosso intestino ele tá preguiçoso, o que acontece? A função de excreção de fezes diminui, a pressão intraabdominal aumenta, tá? O nível de serotonina vai diminuir e essa substância ela tem a função também de analgésico no nosso corpo. Isso, consequentemente, pode aumentar as dores, tá? Pode aumentar as dores. Travou bem aqui, voltou. E quando essa pressão intraabdominal aumenta, o que pode acontecer? Uma pressão e um aumento lá da nossa lordose lombar. A nossa coluna lombar ela tem uma curvatura. Vocês percebem, né, que ela tem uma curvatura. E quando a pressão intraabdominal aumenta, essa lordose ela pode aumentar. E isso gera sobrecargas na coluna e pode aumentar as dores na coluna. Tá vendo como o nosso corpo ele é um sistema? Tá tudo interligado? E Elis, mas tu tá falando de digestão, de excreção de fezes, de pressão intraabdominal, mas o que tem a ver com a alimentação? Gente, o nosso intestino preguiçoso a gente consegue controlar com a alimentação,
ok? Com a alimentação, alimentos mais ricos em fibras, né? Alimentos mais ricos em água. O funcionamento do nosso intestino e do nosso sistema digestivo, ele funciona muito melhor quando é uma alimentação rica em fibra, quando há uma boa hidratação. Então a gente consegue equilibrar aí, né? Essa alimentação, essa função de excreção das fezes. Consequentemente, se o nosso intestino ele funciona melhor, a gente excreta essas fezes, diminui a pressão intraabdominal e não está sujeita a aumentar essa lordose lombar, por exemplo, que pode gerar dores na coluna futuramente. Então tá vendo como a dor na coluna, gente, ela pode sim estar ligada com a alimentação? Então o que a gente pode fazer? A gente pode ter uma alimentação mais equilibrada, né, entre fibras e hidratação, por exemplo, tá? A gente precisa olhar para o nosso corpo como um todo, não é só a coluna. Deu para entender, gente, como funciona isso? Como eu quis trazer a importância da alimentação também para a dor na coluna? A gente nem pode imaginar, né? A gente acha que é só ali na coluna, que... Por isso que eu falo, gente, que exercício por exercício não vai fazer você viver sem dor na coluna. Existem vários fatores que podem influenciar aí. Vários fatores, inclusive a alimentação. E a alimentação balanceada, ela está dentro de hábitos saudáveis. Hábitos de vida saudáveis. Eu falo sobre isso no evento que eu faço de tempo em tempo, que se chama Jornada Feminina da Coluna Sem Dor. Eu falo sobre isso. Hábitos de vida saudáveis. E a alimentação, uma alimentação balanceada está dentro disso. Tá? Está dentro de hábitos saudáveis, ok? Deu para entender, gente? Me fala aí se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Vocês sabem, aperta o coração aí para saber que vocês estão entendendo. Vocês sabem que eu não falo só de exercício. Nossa, parece que você está me consultando, sou eu mesmo, muito ressecada. Oi, Eulália, então, tá vendo? Eu tenho problema de intestino preguiçoso também. Eu me policio. Gente, nossa saúde, ela precisa de atenção. Ela precisa como eu posso dizer? Ela precisa desse policiamento nosso mesmo. Sabe? Você precisa se observar. Ótimo, gente, ótimo. Vocês entenderam muito bem, muito bem. A gente precisa se observar. Não é só exercício, não é só a coluna, não é só alongamento, não é só fortalecimento, não é só mobilidade. Eu falo de três pilares que sustentam uma coluna saudável, tá? Eu falo de 3 pilares. Sem esses 3 pilares, você não consegue viver sem dor na coluna. Quais são? Eu vou fazer uma revisão rapidinha aqui para vocês. Quais são? Frequência nos exercícios. Você precisa ter frequência. Se você não tem frequência, muito difícil você viver sem dor na coluna, tá? Porque seu corpo precisa de movimento. Outra, orientação de um professor. Você precisa que alguém te oriente. Alguém que entenda. Alguém que estude para isso. Algum mentor que te oriente, diga, vai por aqui, porque esse é o caminho mais seguro para ti. Não consegue fazer assim? Faz desse jeito. Tá? E eu faço isso com as minhas alunas. Tá? Eu faço isso com as minhas alunas. Eu oriento elas dentro do meu programa, de acordo com a limitação delas, com a necessidade delas, tá?
As aulas estão todas gravadas, mas cada uma tem suas particularidades e cada uma eu dou uma orientação diferente. Às vezes eu passo exercícios, eu faço uma adaptação do exercício de uma aula que uma aluna não conseguiu, que a outra conseguiu perfeitamente. E é necessário respeitar essa limitação, tá? Então, orientação do professor é outro pilar para você que sustenta uma coluna sem dor, tá? E o terceiro, hábitos de vida saudáveis, gente. Hábitos de vida saudável faz parte ali de uma coluna sem dor. Não adianta você fazer 2 vezes, ele já faz 2 vezes na semana, pilates, eu vou lá, tem gente que faz em estúdio, né, que me segue aqui. Ótimo, Liliane, que bom, a Liliane é minha aluna também do programa, suas orientações têm sido fundamentais, ótimo, fico muito feliz mesmo. Isso é verdade, uma hora eu chego lá, vou me tornar sua aluna. Vai sim, Eulália, se programa que quando eu abrir uma nova turma, tu não vai perder essa oportunidade. Olha só, então, eu sempre falo, gente, não é só exercício, eu não venho aqui só passar exercício para vocês, porque eu sei que isso não vai fazer você viver sem dor na coluna. Você precisa se observar. O que eu tava falando? Tem gente aqui que faz pilates em estúdio mesmo, me segue aqui. Voltou, voltamos, deu uma travada e voltou. Tem gente, eu tava falando aqui, que tem gente que me segue, mas faz seu pilates lá no estúdio. Tudo bem, não tem problema nenhum. Aí fala assim, Elise, eu já faço pilates. Eu já faço pilates há um tempo, eu faço 2 vezes na semana, mas eu continuo sentindo dor, eu não sei o que é, sabe? Acho que o pilates não funciona pra mim. Né, eu acho que a minha dor na coluna nunca vai passar, não tem jeito, eu tenho que viver com isso, né? Fica naquela lamentação. E na verdade, não é aquilo, não é só aquilo, não é só você ir para as aulas de pilates 2 vezes na semana. O que eu estou tentando alertar vocês? Vocês precisam se observar como um todo. Você precisa ver se você está dormindo direito, você precisa ver se você é uma pessoa muito ansiosa ou uma pessoa muito estressada, porque isso também pode gerar dores na coluna. Você precisa observar a sua postura no seu dia a dia. Como você senta, como você deita, como você vê TV, como você crocheta, como você anda de bicicleta, como você costura, tem gente que costura, como você mantém a sua postura no seu trabalho. Tá vendo que são vários fatores que podem influenciar nas dores na coluna? Vocês estão entendendo? Então a gente precisa ter esse olhar pra gente. Isso são hábitos de vida saudável. Tá? Isso são hábitos de vida saudáveis. Ok? Que está completamente direcionada a isso. Algumas vezes as minhas alunas falam, Elise, eu não estou conseguindo parar de sentir dor na coluna. O que eu faço? Aí eu começo a perguntar. Como é seu dia a dia? Qual a postura que você tem no seu dia a dia? Né? Como é que você trabalha? O que você faz nas suas horas de lazer? Tá com muito problema? Anda muito estressada? Dorme bem? Bebe água? Como é a sua alimentação? Entendeu? Então são vários fatores a se investigar ali que a gente precisa se policiar. Eu não estou o tempo todo com as alunas para dizer, olha, come direito, vai dormir, relaxa, tu tá muito estressada. Então isso requer que a gente mesmo olhe pra gente, né? E se policie. Porque aqui a gente fala de dor na coluna e isso tudo que eu tô falando aqui pra vocês pode interferir. Isso tudo que eu tô falando pra vocês interfere nas dores na coluna. E hoje a gente falou de alimentação. A alimentação. Se tu chegou agora na live, não tá entendendo nada, né? Eu tô falando de alimentação aqui. O que eu tô falando, gente? Que a alimentação pode interferir nas dores na coluna. E eu expliquei. Se tu chegou agora, depois volta a live que eu vou deixar salva pra vocês e dá uma olhada como a alimentação pode interferir aí nas dores na coluna. Eu expliquei pra vocês.
tá bom? Então eu vim aqui também alertar para esse fator que pode interferir nas dores na coluna, que é a nossa alimentação, que faz parte de hábitos de vida saudáveis. Ok, gente? Deu para entender? Vocês acharam relevante esse conteúdo para vocês? Eu tento abranger, gente, tudo que pode estar relacionado à dor na coluna. Tudo. E como a alimentação pode sim interferir, eu trouxe para vocês. Vocês entenderam? Responde aí para mim. Responde para mim aí se foi interessante para ti, se é um tema que tu nunca tinha ouvido falar nisso. Vai, aperta no coração aí para entender que vocês gostaram. Ótimo, Eulália. Então, gente, eu quero que vocês comecem a observar. Isaura, ótimo. A observar até a alimentação de vocês, tá? Como está. Por quê? Porque isso pode interferir no nosso sistema digestivo, isso pode gerar um intestino preguiçoso, consequentemente vai aumentar a pressão intraabdominal, isso pode aumentar a lordose lombar. Então, Eulália, tá vendo? Ótimo, ótimo que agora tu aprendeu, né? Que pode sim estar relacionado. Nosso corpo, como eu sempre falo, é um sistema, ele precisa dessa atenção do todo, né? Do todo. Ok? Que bom, Fátima, que bom que tu gostou. Tá, gente? Então, gente, o GPS da Coluna Sem Dor hoje foi sobre isso. Queria trazer para vocês isso, que a dor na coluna nem sempre é da coluna. Tá? Tem vários outros fatores que podem estar gerando essa dor. E eu tenho a obrigação de esclarecer isso aqui para vocês. Porque vocês me seguem porque eu falo de dor na coluna. Eu me ensino mulheres a viver sem dor na coluna. Então eu preciso trazer, eu tenho obrigação de trazer esse tema para vocês. Porque influencia na dor na coluna. Tá? E vocês precisam saber disso. Vocês precisam ter esse conhecimento. Criar consciência disso. Tá? Para mim tudo se inicia pela consciência, pelo conhecimento. E por isso eu ensino vocês e trago todos esses esclarecimentos. Tá bom? Obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez. Terça e quinta, nós estamos aqui às 8 horas da manhã falando sobre algum tema relacionado à dor na coluna, porque eu ensino mulheres a viver sem dor na coluna. Tá bom? Terça-feira que vem, às 8 horas da manhã, tem o Terça da Coluna Sem Dor e quinta, o GPS da Coluna Sem Dor, que vai te guiar aí até uma coluna sem dor. Ok, gente? Um beijo. Bom fim de semana para todo mundo. A gente vai se falando por aqui pelas postagens, pelo Story, tá bom? Lá no Story eu tento conhecer um pouco mais vocês e vocês me conhecem também, tá? A gente tem uma proximidade. Vai lá, responde as enquetes, que eu gosto de ficar sabendo mais sobre vocês também, tá bom? Um beijo e até a próxima, gente. Tchau, tchau.